Boa noite. Olá, boa noite. Marcelo Odebrecht, preso e condenado na Lava Jato, decide fazer revelações para obter delação premiada. Presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, é indiciado por corrupção e lavagem de dinheiro. O banco contesta as acusações. Conselho de Ética da Câmara dos Deputados recebe relatório propondo a cassação de Eduardo Cunha. E Senado aprova penas mais duras para casos de estupro coletivo. Texto ainda será analisado na Câmara. Você acompanha essas e outras notícias daqui a um minuto, após um rápido intervalo. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Nesta terça, a máquina captura KLJ, um dos fundadores do Racionais MCs. O criador das batidas do grupo de rap mais influente do Brasil divide suas histórias com Carpinejar. Eu acho que tudo foi experiência de vida, eu não me arrependo, não. Eu não carrego culpa. A Máquina, nesta terça, 10h30 da noite. Oferecimento Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. O Tribunal de Contas do Estado fez hoje uma fiscalização surpresa em 200 escolas de São Paulo para saber como está a merenda servida aos alunos. Os fiscais visitaram escolas técnicas estaduais e municipais que, juntas, alimentam mais de 500 mil estudantes. No interior, um escorpião foi encontrado no meio dos alimentos na Escola Municipal Adalberto Cristo das Dores, em Itapetininga. Já na Escola Municipal Professora Rosa Ruth Rugia Martins, em Oswaldo Cruz, os fiscais encontraram bolacha vencida desde janeiro. No refeitório da Escola Estadual Professor Baldírio Biagi, em Ribeirão Preto, há um bueiro de esgoto perto da mesa onde os alunos comem. Na ETEC Paulinho Botelho, em São Carlos, tinha um pombo na despensa da escola técnica, onde os alimentos são estocados. E na cozinha da Escola Municipal Professor Florestan Fernandes, em Diadema, no ABC Paulista, as merendeiras preparavam os alimentos sem as luvas. A Secretaria Estadual da Educação informou que ainda não teve acesso ao levantamento completo dos auditores. Há poucos dias, uma CPI foi instaurada na Assembleia Legislativa para apurar a máfia da merenda. O Ministério Público e a Polícia Civil investigam desde janeiro um esquema envolvendo a cooperativa COAF, que fornecia de forma superfaturada merenda para várias prefeituras. E não vai ter greve amanhã no metrô de São Paulo. Foi o que decidiram os metroviários em assembleia agora à noite. Os metroviários decidiram agora à noite não fazer a greve programada para amanhã por 24 horas. Eles aceitaram a proposta do metrô de reajuste salarial de 10% em duas parcelas, uma agora e outra em novembro. A primeira parcela será de 7,5%, entre outros acordos feitos pelos dois lados. Desemprego bate novo recorde aqui no Brasil e já atinge 11 milhões e 400 mil brasileiros. Esses números refletem uma triste realidade vivida por trabalhadores de montadoras. No ABC Paulista, muitos funcionários afastados há meses não têm perspectiva de retornar ao trabalho. Geraldo trabalha como montador numa fábrica de automóveis em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Mas há 5 meses ele está em casa, depois que a empresa adotou o sistema de layoff, uma suspensão temporária do contrato de trabalho. O funcionário continua recebendo, mas parte da remuneração vem do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador do Governo Federal. Geraldo já tinha aderido a um programa de redução de salário. A situação atingiu diretamente o orçamento da família, que teve uma redução de pelo menos 20%. Você tem que reduzir aonde praticamente você não pode. Prestação de um carro você não pode, você tem que pagar. Alimentação você tem que comprar, não tem jeito. Então as consequências elas são grandes dentro de casa porque
Você sem o básico, sem o dinheiro que você ganha no dia a dia, complica. O clima de incerteza para os trabalhadores aumenta à medida em que o índice de desemprego cresce no Brasil. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou hoje novos números. Os dados divulgados pelo IBGE mostram que a taxa de desemprego no trimestre encerrado em abril ficou em 11,2%. Esta é a maior taxa de desocupação desde 2012, quando a pesquisa foi criada. Já são 11 milhões e 400 mil desempregados no país. No ABC Paulista, que concentra um grande número de montadoras, a taxa de desemprego, segundo o DIEESE, chegou a 16,6%. São cerca de 233 mil desempregados. O setor vem vivendo uma queda da atividade, o mercado de carros novos tem se encolhido e nós estamos sentindo muito duramente esses efeitos nas fábricas. Polícia Federal indicia o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, na Operação Zelotes. Luiz Carlos Trabuco e 2 executivos do Bradesco são acusados de corromper integrantes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, órgão vinculado à Receita Federal que julga recursos contra multas. Segundo as investigações, o Bradesco pagaria propina em troca de decisões favoráveis e, para isso, usaria os serviços de uma consultoria especializada nesse tipo de atividade. O relatório da Polícia Federal aponta um encontro entre executivos do banco e emissários do grupo. O objetivo seria anular um débito de 3 bilhões de reais com a Receita Federal. Além de Trabuco e dos 2 executivos do Bradesco, foram indiciadas outras 7 pessoas. Agora, o Ministério Público Federal vai avaliar o material e pode pedir novas investigações antes de decidir se oferece denúncia contra os acusados. Em nota, o Bradesco diz que não houve contratação dos serviços oferecidos pelo grupo investigado, que foi derrotada por 6-0 no julgamento do CARF e que Luiz Carlos Trabuco não participou de nenhuma reunião com o grupo citado. E depois da notícia do indiciamento, as ações do Bradesco caíram mais de 5% na Bolsa de Valores. E ainda sobre a Operação Zelotes, dessa vez a operação apura um repasse de 10 milhões de reais a um filho de Lula. O montante foi descoberto após a quebra de sigilo bancário do empresário Luiz Cláudio Lula da Silva e da empresa dele, a LFT Marketing Esportivo. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, até então, os investigadores da Zelotes sabiam que a empresa do filho caçula de Lula tinha recebido 2,5 milhões de reais da Marcondes e Maltoni, empresa do casal Mauro Marcondes e Cristina Maltoni. Os dois já foram condenados na Zelotes e estão presos. Eles são acusados de corrupção no lobby para a compra de medidas provisórias em favor do setor automotivo. No entanto, segundo o jornal, a polícia acredita que o valor foi de aproximadamente 4 milhões de reais. O restante teria vindo de fontes suspeitas. A Zelotes apura agora qual trabalho foi prestado para resultar no recebimento dos demais valores. E, ainda de acordo com o Estadão, a empresa de Luiz Cláudio não tem funcionários registrados, apesar dos valores milionários que recebeu, nem ele expertise em consultoria. A reportagem afirma que o trabalho para Maltoni foi copiado da internet. E em nota, os advogados de Luiz Cláudio dizem que o filho de Lula não recebeu os valores indicados pelo jornal O Estado de São Paulo. A defesa também criticou o vazamento dos dados sigilosos da investigação e disse que vai recorrer à justiça. E relator pede a cassação do deputado Eduardo Cunha, presidente afastado da Câmara dos Deputados. O deputado Marcos Rogério do DEM entregou hoje o relatório no Conselho de Ética. Ele não adiantou o teor do voto, mas deputados do colegiado confirmam que ele pediu a cassação de Cunha. O relatório será conhecido amanhã em sessão do Conselho. Meu voto considera o conjunto dos fatos. Ele é substancioso, jurídico, vai permitir que o colegiado tome uma decisão segura, tranquila, conhecendo os fatos na sua profundidade e na sua gravidade. Cunha é alvo de uma ação por quebra de decoro por ter mentido sobre a existência de contas no exterior à CPI da Petrobras.
O relatório de Marcos Rogério deve se ater apenas a este caso e deixará de fora acusações de que Cunha tenha recebido propina do esquema de corrupção da Petrobras. Cunha, que foi afastado do cargo pelo STF por estar obstruindo a Lava Jato, nega as acusações. E o presidente do Conselho de Ética, o deputado José Carlos Araújo, do PR, afirmou que foi alvo de uma representação. Ele diz que essa é mais uma manobra de aliados de Cunha. O objetivo é atrapalhar para que eu não possa dirigir os trabalhos da representação contra o deputado Eduardo Cunha. Araújo é acusado de ter feito repasses irregulares a vereadores de Juazeiro, na Bahia, e de ter utilizado um laranja na compra de um terreno, além de ter atentado contra a imagem de um prefeito do interior baiano em pronunciamento numa rádio local. Cunha nega ter participado da ação contra o presidente do Conselho de Ética. O presidente interino da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão, assinou um ofício que pode mudar as atuais regras dos processos de quebra de decoro e beneficiar Eduardo Cunha, de quem ele é aliado. Maranhão fez uma consulta à Comissão de Constituição e Justiça sobre o rito a ser seguido, especialmente quando o plenário decide de forma contrária ao Conselho de Ética. Aliados de Cunha temem que o plenário reverta uma eventual pena alternativa proposta pelo Conselho e determine a sua cassação. E agora vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Eduardo Cunha já transformou o Conselho de Ética da Câmara numa sucursal da casa da mãe Joana. Ele agora se prepara para testar a disposição dos seus colegas de fazerem o papel de idiotas. Para se livrar da cassação do mandato, que deve ser sugerida pelo relator, Eduardo Cunha articula a aprovação de uma punição mais branda, uma suspensão do mandato, por exemplo. Para que isso ocorra, a maioria dos 21 membros do Conselho de Ética precisa se dispor a fazer o papel de imbecil, fechando os olhos para tudo o que está na cara. O material estocado na denúncia e nos inquéritos que correm contra Eduardo Cunha no Supremo Tribunal Federal já é mais do que suficiente para que a Câmara envie o personagem para o juiz Sérgio Moro, em Curitiba. Já não há a menor dúvida de que Eduardo Cunha mentiu sobre suas contas secretas na Suíça. Mas se Deus descesse hoje na Câmara e pedisse ao exército de Eduardo Cunha para optar entre a probidade e a salvação do indefensável, os soldados do presidente da Câmara diriam em uníssono que se dane a probidade. Boa noite. Polícia do Rio de Janeiro faz operação para localizar outros 4 suspeitos foragidos no caso de estupro coletivo de uma jovem de 16 anos em uma favela na zona oeste do Rio. Hoje, um 7º envolvido no caso foi identificado. O nome do 7º identificado ainda não foi divulgado. A polícia busca por Marcelo Miranda e Michel Brasil, suspeitos de divulgarem as imagens da garota nua e desacordada em redes sociais. Também são feitas buscas por Rafael Assis Duarte, que aparece em uma fotografia com a jovem inconsciente. E por Sérgio Luiz da Silva, o da Rússia, apontado como chefe do tráfico na região. Ontem foram presos Raide Souza, acusado de gravar e divulgar imagens da jovem nas redes sociais, e Lucas Perdomo Santos, jogador de futebol apontado como namorado da vítima. Também ontem, em entrevista coletiva, a delegada responsável pelo caso, Cristiana Bento, diz que tem certeza de que houve estupro. Em reunião com os secretários estaduais de Segurança Pública, o presidente interino Michel Temer oficializa a criação de núcleo que vai coordenar o combate à violência contra a mulher. O órgão será subordinado ao Ministério da Justiça, atualmente sob o comando de Alexandre de Moraes. A competência, juridicamente, não é exatamente da União Federal, não é? Mas ela pode, em reuniões periódicas que faça com os secretários de Segurança Pública, todos juntos, mãos dadas, né, podem combater essa espécie de violência. Temer criticou a criação de comissões para discutir a violência. Nós precisamos acabar no país com essa história de toda vez que tem um problema se cria uma comissão.
Você cria uma comissão, é porque não vai sair. O ministro Alexandre de Moraes enumerou medidas adotadas em São Paulo, enquanto ele foi secretário de Segurança Pública, que podem ser expandidas para os demais estados. Informatização das medidas e comunicação de todas as medidas restritivas, cíveis e criminais, em relação a agressores, que acabam não chegando na ponta. Uma outra medida que eu quero discutir com os senhores, mas de absoluta importância, é a possibilidade de convênios específicos com aporte de dinheiro do governo federal para pagamento de diárias especiais. E após uma manobra de urgência, o Senado aprovou agora há pouco um projeto de lei que endurece a punição para crimes de estupro. Atualmente, a pena varia de 6 a 10 anos de prisão, mas a proposta prevê pena de até 25 anos em casos de estupro coletivo e de 30 anos caso haja a morte da vítima. Após o caso de estupro coletivo da adolescente de 16 anos no Rio, uma emenda foi feita prevendo punição também para quem divulgar ou compartilhar imagens do crime. Agora o projeto segue para análise na Câmara dos Deputados. Em delação premiada, executivo português aponta que Nárcio Rodrigues, ex-secretário de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais e ex-presidente estadual do PSDB, recebeu propina de R$1,5 milhão e que parte foi destinada ao financiamento ilegal de campanhas eleitorais do PSDB. Rodrigues foi preso temporariamente ontem na Operação Equalis, deflagrada pelo Ministério Público. Firmino Rocha, ex-diretor comercial do grupo português Iser, revelou que a propina foi paga a Rodrigues para que a empresa fosse beneficiada em um contrato de aquisição de equipamentos para a Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas. O projeto é da gestão de Antônio Anastasia, no governo de Minas. Atualmente, Anastasia é senador pelo PSDB e relator da comissão especial do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Segundo a Controladoria Geral de Minas Gerais, que investigou a obra em conjunto com o Ministério Público, os materiais foram comprados sem licitação e com superfaturamento de quase R$4 milhões. Apesar de terem sido pagos, os equipamentos não teriam sido entregues, gerando prejuízo de R$8 milhões ao governo de Minas. Em nota, o PSDB de Minas Gerais afirma que desconhece detalhes da Operação Equalis e que, se houver indícios de irregularidades, eles devem ser investigados pelos órgãos competentes. Também, por nota, o senador Antônio Anastasia, do PSDB, disse que não tem conhecimento dos fatos que levaram à operação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Ele defende que quaisquer denúncias devem ser rigorosamente apuradas pelos órgãos competentes e julgadas na forma da lei. E a defesa de José Carlos Bunlai diz que o pecuarista, amigo de Lula, teve reuniões com Marcelo Odebrecht entre 2010 e 2012. Hoje, Bunlai prestou depoimento à Polícia Federal. Segundo o advogado Conrado de Almeida Prado, Odebrecht e Bunlai participavam do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República e, por isso, teriam se aproximado. O interrogatório sobre o contato entre os dois foi em 24 de maio, mas a audiência foi interrompida com a informação da morte do principal advogado de Bunlai, Arnaldo Malheiros Filho. Bunlai cumpre desde março prisão domiciliar por problemas de saúde. Ele é acusado de tomar um empréstimo fraudulento de R$12 milhões do Banco Chaim. Os empreiteiros Marcelo Odebrecht e Léo Pinheiro, da OAS, assinaram um compromisso para fazer revelações à Operação Lava Jato na tentativa de obter delação premiada e os benefícios previstos em lei. Marcelo Odebrecht está preso há quase um ano, já foi condenado a 19 anos de cadeia e enfrenta outros processos. Léo Pinheiro também já foi condenado na Lava Jato, mas aguarda recurso em liberdade. As duas empreiteiras são acusadas de participar do esquema de corrupção na Petrobras. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Eu estou aqui satisfeito e tranquilo. Agora, lá em Brasília, deve ter muita gente acabando com o estoque de Rivotril e outros ansiolíticos, desde que nós ficamos sabendo que Marcelo Odebrecht assinou um termo de delação premiada.
Dilma está inquieta, Temer também, o PMDB, o PT, a oposição, o governo, os três poderes. Olha, é o seguinte, a situação hoje na nossa capital é mais ou menos aquela da ópera, da linda área, que foi um grande sucesso, com Pavarotti, com Andrea Bocelli, Nessun dorma, ninguém dorme. Reina insônia total em Brasília. E assim é que deve ser. Quem até agora estava tranquilo, contando com a sua impunidade, porque meteu a mão no dinheiro, enriqueceu, agora se vê diante da possibilidade de ser delatado. E é por isso que todo mundo, 12 entre 10 governantes e legisladores do Brasil, são contra a Operação Lava Jato, a independência da justiça e os juízes de primeira instância. Bom, eu volto na quinta-feira, direto ao assunto. Em pé e durma. Depois de uma madrugada chuvosa, o sol até apareceu essa tarde. Neste momento, a chuva voltou e a cidade está em estado de atenção para alagamentos. Essa próxima madrugada também promete algumas pancadas de chuva que devem se estender ao longo da quarta-feira. Então vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. De acordo com os meteorologistas, ninguém escapa da chuva. Todo o estado tem previsão de chuva forte nessa quarta-feira. Isso porque novas áreas de instabilidade se formam e avançam pelo centro-norte, oeste e sul do estado, provocando chuvas a qualquer hora do dia. Nas outras áreas paulistas, teremos chuva só a partir da tarde, mas todas as regiões têm previsão de pancadas mais fortes em alguns momentos, com raios e ventania. Ainda faz friozinho na madrugada, mas o tempo fica abafado durante a tarde. Aqui na região metropolitana, como temos chances de temporais, mesmo que de forma isolada, a gente já sabe. Podemos ter transtornos pela cidade. Vamos ver algumas temperaturas pelo estado? Amanhã aqui na capital, mínima de 15 e máxima de 23 graus. Em Ribeirão Preto, mais a oeste do estado, máxima na casa dos 27. E no litoral, na cidade de Santos, mínima de 18 e máxima prevista de 25 graus. A Faculdade Casper Líbero recebeu agora à noite um prêmio do Centro Cultural Brasil-Turquia por sua colaboração para estreitar relações entre os dois países. O evento aconteceu na Câmara Municipal. Um turco naturalizado brasileiro. Mustafa Gutepé, presidente do Centro Cultural Brasil-Turquia, conta que escolheu São Paulo há 12 anos para expandir seus conhecimentos, antes restritos à cultura turca. Fiz um curso bem intenso de português, inclusive cheguei a optar vir na casa de uma família por 25 dias, nos primeiros 25 dias, para ter essa interação, esse intercâmbio mais rápido ainda. E acho que consegui, em 3 meses de curso já estava me virando, já estava conhecendo pessoas. Em 1920, mais de 50 mil árabes já moravam no Brasil. Muitos fugiram dos problemas socioeconômicos. Mas como a Turquia é um país rico, tradicionalmente tem baixos índices de emigração. Até hoje, o número de turcos por aqui é pequeno. Em 2010, o IBGE contabilizou apenas 362 turcos morando em todo o país, 221 só no estado de São Paulo. 6 anos depois, segundo o Centro Cultural, este cenário pouco mudou. Os turcos da Turquia, de cidadania de etnia turca como eu, são poucas. Não chega a 500 no Brasil inteiro, talvez o número. Com a iniciativa do próprio Centro Cultural Brasil-Turquia, a Câmara de Vereadores e a Assembleia Legislativa de São Paulo estabeleceram o dia 29 de maio como o Dia da Turquia, aqui na capital paulista. O prêmio CCBT foi então criado para homenagear personalidades e instituições que contribuíram para o estreitamento da relação entre os dois países, como a Faculdade Casper Líbero. O diretor da faculdade, Carlos Costa, recebeu o prêmio na categoria Academia, após a Casper ser palco de um ciclo de palestras sobre a Turquia em 2015 e de promover uma conferência sobre terrorismo neste ano. A gente tem que estar numa atitude de dizer não.
A gente não está de acordo com essa desordem ecológica, ambiental, comportamental, né? Essa coisa de não aceitar a diferença, não dialogar com o diferente. Acho que a Casper tem no seu DNA essa característica de marcar posição. Nós não compactuamos com isso. Também foram distribuídos prêmios nas categorias Especial, Cultura e Mídia. Na categoria Jornalismo, Guga Chakra, formado na Faculdade Casper Libero, foi o escolhido pela ênfase no trabalho em questões do Oriente Médio. Eu tenho família otomana, né? Eu sou de origem otomana do Líbano, né? Mas era parte do Império Otomano, que é parte desse universo que o centro era Istambul, no passado, ainda antes Constantinopla. Então eu acho fantástico essa Turquia de Istambul, onde vivia junto armênio, grego, judeu, muçulmano. Então adorei o prêmio. Bem, nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Muito obrigado pela audiência. Amanhã estamos de volta. Tenham uma boa noite. Fiquem agora com a máquina com Fabrício Carpinejar. Até amanhã. Confira os bastidores de um espetáculo que homenageia a banda Queen no Todo Seu. Daqui a pouco, 11 da noite. Assista agora A Máquina.